Irmãos, para falar sobre este tema não é fácil. Ataques demoníacos. Nós começamos a semana passada. Ataques demoníacos. Pastor, os demônios existem? Existem. Você sabe qual é o grande erro da igreja? Você sabe qual é o nosso grande erro? Você sabe qual que é o nosso erro? Vou colocar eu também. É esquecer que o diabo existe. É esquecer que o mal existe. E ele existe. E ele existe. Isso. A gente fica naquela zona de conforto e vive uma vida como se... Eu estou vendo um monte de luz aqui sobre mim, aqui, ó. A gente vive uma vida cristã como se os espíritos malignos não estivessem olhando a gente e nos acompanhando. Os espíritos malignos, amando do diabo, seus demônios, ficam perseguindo as pessoas, cuidando das pessoas, principalmente a igreja de Cristo Jesus. Porque o diabo, ele odeia tudo aquilo que se fala, que se refere a Deus Adonai. O diabo odeia tudo aquilo que fala de Jesus Cristo e Yeshua, o Filho do Deus vivo. O diabo odeia essas coisas. Então nós precisamos entender como é que o mal trabalha, como é que esses demônios trabalham. E você já viu, você veio aqui a semana passada, você que está na sua casa, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda bramando como leão, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Então, quando um cristão é autêntico, verdadeiro, ou quando um cristão não é falsificado, ele tem uma vida de oração, ele consegue ser fortalecido contra as vontades carnais, as vontades humanas, os nossos desejos humanos. Então, quando o cristão coloca a sua vida diante de Deus em oração todos os dias, ele consegue vencer a sua carne, consegue vencer o diabo e seus demônios, e consegue viver uma vida no Espírito, consegue viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. Como que está o seu nível de oração? Eu lembro quando o Lucas estudava em Ponta Porã, o carro dele quase fundiu o motor. Ele bateu lá num buraco, não sei aonde que bateu, e embaixo tem uma peça chamada cárter. E dentro do cárter, onde passa o óleo, sobe, lubrifica os pistões, os anéis, e dentro do cárter ali tem uma maquininha chamada pescador. Temos pessoas aqui que entendem de mecânica. E aquele pescador é responsável para fazer esse movimento do óleo girar e lubrificar o motor. E amassou o cárter do carro do Luca. E aí o Luca, vamos fazer uma revisão no carro. Aí eu fui levar na oficina. O cara falou: pastor, vem olhar aqui. Aí quando eu olho, debaixo do carro, o cárter do Luca todo amassado. E ele falou: pastor, faltou 1 milímetro para não estragar o pescador. Porque se uma unha se estraga o pescador, a quebra ali, fundiu o motor do carro do seu filho. Falei: do carro do seu filho? Não, fundiu o motor meu, eu que ia pagar. Eu que ia pagar. Então, irmãos, são coisas que Deus cuida da gente e a gente nem sabe. Estava cuidando do Luca, ele nem sabe, mas estava para fundir o motor do carro do Luca. E eu não sei, mas se você sabe, para fazer um motor de um carro hoje, custa dinheiro, e muito dinheiro. E dependendo do carro, Silvio, é melhor vender. Melhor vender, eu vou arrumar o motor, arruma aí e tal, fazer um desconto para o senhor, porque é complicado, irmãos. Mas Papai do Céu está no controle da nossa vida, quando eu e você temos uma vida de oração. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Olha lá, Efésios 4, 27. Não, a semana passada, não deis lugar ao diabo, irmão. Se forças malignas, se demônios trabalham para querer destruir a nossa vida, Paulo escreve em Efésios 4, 27, que o crente, que a igreja, o pastor, a família pastoral, não pode dar lugar ao diabo. Pastor, o que acontece se nós dermos lugarmos ao diabo? Ele vai arrebentar com a nossa vida. Ele vai arrebentar no nosso trabalho, a nossa casa, nossos bens materiais. Ele vai arrebentar com o nosso casamento.
Porque o diabo só vai trabalhar a partir do momento que eu abrir a boca. O diabo só vai trabalhar a partir do momento que a minha esposa abrir a boca. Porque ele não sabe o que eu tenho no coração. Ele não sabe o que a minha esposa tem na sua mente. Mas a partir do momento que eu falar, a partir do momento que você falar, complica. Qual que é o padrão de conduta do diabo? Ele é mentiroso. Qual que é o padrão de conduta do diabo? Ele acusa. Essa semana eu falei para uma irmã, eu não acredito na conversão daquela pessoa, porque acusa as pessoas, ele mente. O Espírito Santo não pode estar dentro de uma pessoa que gosta de acusar, que gosta de mentir. Olha o padrão do diabo, ele é vingativo, ele se vinga, ele quer me ferrar, quer ferrar você, quer destruir a minha vida, quer destruir a sua, quer se vingar. Não é de Deus, não vem de Deus. Outro padrão de conduta, o diabo faz com que as pessoas ficam rebeldes. Rebelde aos pais, rebelde às mães, rebelde aos pastores, rebelde aos líderes, rebelde às autoridades. Rebeldes às nossas autoridades, sim. E quando eu falo autoridades, eu falo autoridades políticas também. A Bíblia manda orar pelas autoridades políticas. A igreja não é para amaldiçoar o seu país. A igreja não é para amaldiçoar a sua cidade. A igreja é para orar para que as nossas autoridades governem com honestidade, com ética, com respeito, com amor pelo povo. Nós temos que orar, irmãos. Mas eu coloquei o exemplo de Judas, João 6,70. Coloquei o exemplo de Judas, porque Jesus no final do seu ministério, ele só falta falar assim: Valdir, eu não estou enganado, não se preocupe, eu sei o que eu estou fazendo. Porque Pedro era cheio de dar ordem para Jesus. O Pedrão era cheio de dar autoridade, era cheio de dar conselhos para Cristo. Aí Jesus no final do seu ministério aqui na terra, ele fala: vocês têm que saber, eu escolhi 12 apóstolos, 12 discípulos, para treinar, capacitar vocês a vencerem o diabo, demônios, a curarem as pessoas, a pregarem o amor de Deus. Eu escolhi 12, mas um de vocês é um diabo. Lembra da semana passada? Lembrou? Cuidado para não ser usado por ele. O pastor tem que se cuidar. Você tem que se cuidar. Você que está na sua casa, não sei se temos gente ao vivo, mas tem que se cuidar. Porque se eu e você não vigiarmos, se nós não vigiarmos, você e eu corremos o risco de sermos usados por ele. Jesus, o Cristo e Yeshua, sabia que Judas era um diabo, que era uma pessoa, era uma capa de ser humano, mas dentro dele tinha um espírito maligno, um espírito impuro, um espírito das trevas. Não é doutrina da Igreja Batista. Aliás, a nossa doutrina, a doutrina da Igreja Batista Betel, é a palavra de Deus, é somente a Bíblia, somente a prática da Bíblia, é o nosso único manual de fé e prática. Então, toma cuidado, eu e você, para não sermos usados por ele. E tem membros na igreja, no corpo de Cristo, que são capacitados com o dom de discernimento de espírito. Então, você pode encontrar com um irmão ou irmã que tem esse dom, e esse irmão e essa irmã, se estiver buscando ao Senhor, esse irmão ou essa irmã vai saber que você está mentindo. Esse irmão ou essa irmã vai saber que você é um acusador, ou que você mente, que você é rebelde, que você é ingrato. Os dons que nós estamos estudando nos domingos pela manhã, os dons são ferramentas. Os dons são capacitações do Deus vivo para abençoar a igreja. São armas contra o nosso inimigo. E o dom de discernimento de espírito é uma capacitação sobrenatural do poder de Deus para identificar quando é o diabo que está agindo na igreja. Olha ali, ó. Dentre os vários ministérios de Cristo Jesus, daquilo que Jesus fez aqui na terra quando esteve aqui, ele desmascarou os demônios. Ele desmascarou, lembra da pandemia? Todo mundo tinha que usar máscara.
Jesus Cristo desmascarou as potestades do mal, as forças malignas do mal. Jesus Cristo desmascarou espíritos impuros, e Ele desmascarou o próprio diabo, como nós já pregamos, está lá nas redes sociais da igreja. Ele desmascarou o próprio diabo quando Ele foi tentado. O diabo tentou Jesus com fama, com glória, com riqueza e com dinheiro. Está lá nas redes sociais, procura lá a mensagem. E Jesus Cristo fez isso por amor. Foi por amor a mim, por amor a você. E o que nós fazemos? Se você já tem o Espírito Santo, se nós já temos o Espírito Santo, o que nós fazemos para agradecer? Foi por amor. Devemos ter cuidado com os demônios, irmãos. Esse é o problema. Devemos ter muito cuidado com os demônios. Porque a Bíblia nos ensina: cuidado, sede sóbrios, vigiai, fica esperto. Abriu a boca, aciona, o diabo vai saber o que você está falando. Cuidado com o palavrão, falar mal das pessoas, semear contendas, falar mal da vida dos outros. Para que o diabo já faz isso? Não seja a boca do diabo. Nós estamos lendo Tiago, irmão, jornada de fé, Tiago. Tiago fala que a língua é um dos menores órgãos do corpo, mas é uma peçonha mortífera, como uma serpente, uma cobra venenosa, a língua. Nós abençoamos ou maldizemos as pessoas? Como que é o nosso comportamento como igreja? Nós murmuramos ou reclamamos de Deus? Irmãos, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós estamos frios na fé, quando a gente vira as costas para Deus, nós podemos abrir portais espirituais para que forças impuras, forças malignas, demônios entrem na nossa casa, prejudiquem o nosso casamento, nossos filhos. Toma cuidado, igreja. Toma cuidado, pastor. É para mim também essa palavra. Eu sempre falo para mim: esse filme aí eu não vou assistir mais na televisão. Esquece esse. Esse não está mais me edificando, está me fazendo mal. Eu estou assistindo o filme, mas o diabo também está. E ele também sabe o que eu estou vendo e o que eu estou ouvindo. Ele faz um diagnóstico do que você gosta, do que você não gosta. Ele faz um diagnóstico, os médicos gostam muito de falar também, um prognóstico da sua vida. E aí ele arma arapucas, ele arma ciladas para nos derrubar. Vocês sabiam disso? Baseado no quem nós somos, onde nascemos, o que vivemos, o que aprendemos, como fomos educados, do que você gosta, o que você não gosta, o que nós gostamos, o que não gostamos, o diabo ele se prepara para um ataque. Ontem à tarde eu fiquei com meu pai, algumas horas lá, e ele estava assistindo lá na televisão lá, animais perigosos. Aí tinha um camarada lá ensinando como pegar cobra, como pegar serpentes venenosas. Toda uma técnica, com um bastão que aperta, segura lá, aí um segura pelo rabo, ele levanta, e outro vem e pega bem no pescocinho aqui da cobra, né? Ele é especialista nisso. Eu estava olhando aquilo ali, falei: meu Senhor, o diabo é que nem uma peçonha, uma cobra venenosa que está enrolado no meio daquela trincheira, daquela bananeira, daquele mato, daquela sujeira, e quando você menos espera, ou a pessoa passa, ela vem e libera o seu veneno. E sabe qual que é o problema? Uma pessoa envenenada pelo diabo, ela envenena a sua família. Meu Deus do céu, estou ao vivo aqui, eu tenho que me cuidar, Senhor. Uma pessoa envenenada, eu estou aqui, irmão, estou ouvindo a voz de Deus. Uma pessoa envenenada pelo diabo envenena a sua família, a sua casa, envenena o seu trabalho, envenena a igreja. Muito cuidado com esse ser, muito cuidado. O diabo está condenado, Gilmar. Eles têm um lugar preparado para o diabo. Você gosta lá, 3 palavras para você lá:
Inferno, Jena ou Sheol é a mesma coisa. E a semana passada eu falei, Paulo falou para uma pessoa, você, vou olhar para cá para não ficar ruim aí, tá? Você, Elimas, você é um filho do diabo. Você tem atrapalhado eu pregar a palavra para o procônsul. Você tem atrapalhado, Elimas, de eu falar do amor de Deus. Você tem atrapalhado para que o procônsul não conheça Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da vida dele. Elimas, você é um diabo. Se você quer ler a sua Bíblia, se você não leu o que eu pedi para ler a semana passada, leia em Atos capítulo 13 o que aconteceu com Elimas. Leia lá. Vamos lá. Evidências. Aí eu coloquei um desenho, porque eu falei, será que vai ter crianças na igreja? E tem bastante hoje. Ó, as crianças estão se comportando, glórias a Deus. No final aí todos vocês vão ganhar um geladinho. Eu vou terceirizar o serviço, tá, Natália? A partir de hoje, na quarta-feira, a Cristina e a Nariane vai organizar o geladinho lá para as crianças. Vocês são membros da igreja, são batizadas, vocês estão abençoados aí para ajudar a gente nesse ministério também. Pode ser? Então, irmãozinhos, quais são as evidências dos ataques demoníacos? Vocês estão curiosos, né? Quais são as evidências? Quais são os sinais? O que pode ser que o diabo está trabalhando? O diabo está tragindo, que ele está falando sobre a sua boca, está falando sobre a minha boca. Tem que cuidar. Tem que cuidar, irmãos. Quais são as evidências, pastor? Primeiro, o cristão vai perdendo o desejo de buscar e honrar o eterno Deus. Automaticamente ele vai perdendo a vontade, a paixão, o amor, a alegria, o prazer de honrar, de temer, de louvar, de adorar, de buscar a presença de Deus. Devagarzinho, isso acontece de forma sorrateira. Quem conhece essa palavra aí? Eita, quase ninguém. Então obrigado, Senhor. Obrigado, vocês já vão entender. Isso acontece gradativamente. O cristão sem perceber. Vocês já viram o mundo animal? Como é que a cobra vai... Alguém já viu uma cobra? De novo a cobra, vou falar da cobra. Eu estudei numa escola que era a escola rural. E era uma escola onde a cidade era um clima meio subtropical. Quente e úmido. Chovia muito, não tinha frio. Então tinha muita cobra, tinha muita rã, muita perereca e muito sapo. E eu presenciei, irmãos, naquela época não tinha zap, não tinha celular ali, né? A gurizada ali, tudo, a cascavel, ela veio, e nós olhando a cascavel e olhando o sapo. A cascavel veio, irmãos, e veio, e o sapo ali, dando bobeira. De repente, irmãos, é inacreditável, não dá nem para ver o olho a olho assim, o golpe da cobra. E ela pegou, sabe o que ela fez? Ela deu o golpe e soltou. E nós ficamos olhando aquilo ali. Como assim soltou? Não vai engolir o sapo? Não, ela liberou o veneno. Irmãos, o sapo ficou meio doidinho, tentou fugir, tentou pular daqui, vai dali, pula daqui, vai dali. E a cobra ficou lá esperando. De repente o sapo recebeu o veneno da cobra. Aí a cobra foi lá. Irmãos, que cena. É bonito na natureza, irmãos, mas não é fácil ver esse negócio. É a natureza, irmãos, a cadeia alimentar. A cobra, irmãos, ela abriu a boca dela e foi engolindo o sapo, devagarzinho, foi engolindo o sapo. Demorou mais ou menos umas 2 horas para engolir tudo o sapo. E nós ali olhando. Essa galera, criança, irmãos, eu tinha 16 anos, irmão. Olha só, 16 aninhos, né? Todo mundo estudando, técnico agrícola, lá, escola agrícola. Mas eu nunca mais esqueci aquela cena, aquela cobra engolindo o sapo devagarzinho, Luca. O diabo trabalha da mesma forma. Lembra dessa ilustração hoje? Devagarzinho, ele vai minando. Hoje eu não vou na igreja. Hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou cantar. Hoje eu não vou ler a Bíblia. Eu estou com preguiça. Hoje eu vou assistir televisão. Hoje eu vou assistir meu time de futebol. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer aquilo. Aos poucos, você vai esfriando. Você vai perdendo o desejo de comunhão. Vai perdendo o desejo de orar. Vai esfriando na fé. Então essa palavra de forma sorrateira, eu desconfiei que poucos irmãos sabiam que seria isso. Mas essa ilustração da cobra saiu agora. Mas eu coloquei lá no telão. Eu coloquei lá. O que é agir de forma sorrateira? Ué, se você não sabe,
Dá uma olhadinha lá. Age escondido, devagarzinho, ninguém está percebendo, sorrateiro, traiçoeiro, vai dar rasteira, vai te pegar, vai querer me pegar, cauteloso. Então o diabo é assim. Ele não aparece para você como uma pessoa feia, horrível, ou um bichão feio, cheio de chifre. Vai assistindo um filme, vai assistindo uma coisa na televisão, começa a ouvir alguma coisa, começa a andar com pessoas que não glorificam a Deus, começa a andar com pessoas que não amam o seu Deus, começa a andar com pessoas que não gostam da sua fé. Mas demônios querem impedir que a obra do Espírito Santo do Senhor seja realizada na sua vida. Demônios não quer que você venha à igreja, não quer que você cante, não quer que eu seja pastor. Quantas vezes o diabo me atacou para mim desistir de ser pastor, desistir de buscar o Senhor? Então os demônios, eles vão trabalhando devagarzinho para roubar a tua espiritualidade, roubar a espiritualidade da igreja. Quais são as consequências, pastor? A pessoa perde o prazer de se relacionar com o eterno Deus, com as pessoas, com a igreja, com a congregação. Não é mais importante para ela, não é mais o alvo estar em adoração, em comunhão com os irmãos. A ceia do Senhor Jesus Cristo não é mais importante. Servir a Deus não faz mais parte do hábito da pessoa, e ela nem percebeu que está ficando longe de Deus. Eu sou de uma família, irmãos, eu falei domingo passado e vou repetir de novo. Eu sou de uma família que somos fominhas por igreja, fominhas por Deus. Então, para você conhecer a nossa história, quando nós viemos para cá nos anos 70, nós participamos da Central, igrejinha de madeira. Aí depois meu pai foi lá para a primeira, nós ajudamos lá a construir a primeira igreja, a PIB. Depois meu pai mudou para cá, fomos para a Central, ajudamos a construir a Central. Há 20 anos atrás, eu e o pastor Itamar e mais uma família, e mais outras famílias, mãe, estávamos aqui na Vila Cristina, hoje é a igreja. Eu tenho 2 irmãos, minha irmã, um cunhado, minha mãe estão lá na Mangaí, lá embaixo. Irmãos, porque nós sabemos quem Deus é, nós conhecemos o poder de Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós estamos cumprindo o nosso propósito. A pessoa começa a arrumar culpados, começa a arrumar desculpas pelas suas atitudes de frieza espiritual. O louvor não está legal, o pastor não está legal, a pregação não foi boa, tem muita iluminação, está muito colorido aqui, está faltando luz, está faltando isso, está faltando aquilo. Começamos a arrumar desculpas, colocar desculpas. Os demônios sabem quem nós somos. E é difícil para um pastor nos dias de hoje pregar sobre esse tema aqui, irmãos. Como os demônios trabalham. Como eles trabalham. E é um tema, é uma área da teologia que eu gosto muito. Eu gosto, irmãos. Eu gosto de trabalhar nessa parte. Eu gosto, eu não tenho medo. Não tenho medo. E o pastor não pode ter medo mesmo. Mas nem todos os pastores são chamados nessa área. Mas nós estamos aqui nessa Vila Cristina para ser bênção na sua vida. E para nós sermos bênçãos para a glória de Deus. Mas vocês precisam aprender, e eu preciso falar, e nós precisamos aprender e crescer juntos, que o diabo odeia esta igreja na Vila Cristina. O diabo odeia a igreja localizada aqui. E o diabo sabe quem nós somos, sabe quem você é, sabe quem nós somos. Ele é um acusador. Se você hoje é uma pessoa em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, se você é uma menina de Deus, uma jovem de Deus, uma família de Deus, o diabo fica lembrando o seu passado. O diabo fica acusando você de quem eu e você éramos. Por isso que eu coloquei no começo da ministração, acusador. O principal papel, o diabo gosta demais é de acusar pessoas. Gosta demais de acusar. Ele gosta demais de encontrar defeito na sua vida, na minha vida. E aí, meu irmão, eu quero que você olhe para o telão e olhe. Não arruma desculpa pela sua fraqueza espiritual. Eu louvo a Deus, irmãos, nós temos um grupo muito bom aqui, uma quarta-feira, Escola Bíblica Discipuladora. Glórias a Deus. Muito obrigado pela sua vinda aqui na igreja. Nós somos um grupo muito bom. Deus te trouxe aqui, Papai do céu. Nós vivemos uma batalha espiritual, irmãos.
Nós precisamos entender quando o inimigo está começando a atacar nossa mente. Nós precisamos entender quando o inimigo está atacando a nossa esposa, teu esposo, nossos filhos, no trabalho, na escola, para brigar, para xingar, para falar palavrão. Nós precisamos ficar atentos, irmãos. Já estou indo para o final. Por que acontece a fraqueza espiritual, pastor? Por que acontece a fraqueza espiritual, pastor? Porque existem cristãos que não vigiam. Fraqueza espiritual, seus amigos que te afastam de Deus, não ora mais, não lê mais a Bíblia, não tem mais prazer nas coisas de Deus. Se você está assim nessa noite, vamos orar junto, vamos clamar junto. Você que está na sua casa, vamos orar. Senhor, me ajuda, Senhor, me promove em mim um avivamento, Senhor. Traz à minha memória, Senhor, aquilo que o Senhor já fez na minha vida, o primeiro amor, o dia da conversão, o dia que eu fui batizado nas águas, o dia que eu senti a presença do Teu Espírito Santo. Senhor, traz à minha memória, Pai. Se você quer ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança de Deus, um homem forte, vencer as fraquezas espirituais, esse texto, irmão, de Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6 ficou marcado na minha cabeça. Esse texto marcou a minha vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Traduções melhoradas, as pessoas, o povo de Israel estava para tomar posse da terra prometida, então eles não tinham nada. Amarás o Senhor teu Deus de todas as suas posses. Se você é uma pessoa próspera financeiramente, agradeça, glorifique ao Senhor, mas é para fazer missões, é para abençoar mais vidas, é para ser bênção na vida de outras pessoas. E o texto fala: estas palavras que hoje te ordeno estarão, Deuteronômio 6, de 5 a 6, no teu coração. Repita comigo: amarás o Senhor teu Deus. Está fraco. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, do fundo da sua alma e com toda a sua força. Primeira evidência que o diabo está tentando atrapalhar a sua vida com Deus. Primeira evidência nós aprendemos hoje: quando o desejo, o amor, o temor, a honra vai esfriando na fé, e nós vamos colocando o Papai do céu em segundo plano. A igreja é princípio de amor e perdão, irmãos. Mateus 18, 21 e 22, nós falamos, está lá a mensagem nas redes sociais, procura lá. Eu tenho que amar e perdoar o tempo todo. Amém, igreja? Pai querido, abençoe cada família, Pai, que está aqui na igreja. Pai, abençoe cada jovem, Pai, que está aqui, cada criança, cada lar aqui representado, Senhor. Abençoe com sabedoria, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo sobre nós. Quebra, Pai, tira de nós tudo aquilo que impede o perfeito louvor, a perfeita adoração, Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe os amados irmãos. Vão em paz, ficam em paz. E antes de dormir, ore de novo. Lembra de orar pela sua família. Lembre de orar pelo estado do Rio Grande do Sul.